Todo problema do adulto pode ser gerado pelos pais? Não, querida. Não necessariamente todo problema do adulto foi gerado pelos pais. E a maneira com a qual nós escolhemos os nossos parceiros e atuamos nos nossos relacionamentos, ela é definida lá na nossa infância, através das nossas relações parentais. Então, se você é uma mulher altamente insegura nos teus relacionamentos, que quer o tempo inteiro a aprovação e a validação dos teus parceiros, você teve uma dificuldade de introjetar o amor lá na tua infância. Você pode dizer, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar e tive pais bem comuns, não tive nenhum grande problema com os meus pais. Não necessariamente aconteceu algo assim grave, né? Um pai ou uma mãe, ou os dois saem uma viagem a trabalho, só que a criança ainda é muito pequena, não consegue então decodificar isso. E por algum tempo ela sente, ela vivencia aquele abandono e registra aquilo. Uma criança muito pequena está brincando num parque e a mãe então se distrai e essa criança cai do balanço. E alguns segundos ela tá ali chorando até que a mãe se dê conta e venha salvá-la, acudi-la, né? Naquele pequeno momento, aquele pequeno trauma, ela registra aquilo como não sou cuidada, não posso confiar no mundo aqui fora, porque o mundo é muito perigoso. Eu não posso confiar na mamãe, porque a mamãe não me protege. Então, depende como é que essa criança vai introjetar esse acontecimento. E não necessariamente essa era uma mãe negligente. Mas alguns episódios que acontecem tem que ver como é que essa criança vivencia e registra isso, né? Porque uma das grandes descobertas do Freud foi que os traumas não necessariamente foram vivenciados aqui no mundo concreto, mas sim no mundo psíquico, internamente, entende? É como eu entendo aquilo, sacou? É como a criança vivencia aquilo, porque, olha só, você já viu que os filhos do mesmo pai e da mesma mãe são tão diferentes? Você já viu como irmãos gêmeos univitelinos são tão diferentes? Mas eles não tiveram o mesmo pai e a mesma mãe? Sim, eles podem ter vivido as mesmas situações a vida toda, só que cada um vai internalizar aquelas experiências de um jeito diferente. O que para um é uma brincadeira, para o outro pode ser uma ameaça. O que para um é uma palavra de incentivo, para o outro pode ser desafiador demais. De que maneira, então, eu olhando porque eu aprendi sobre o amor, sobre os relacionamentos, de que maneira eu aprendi ou observei o amor entre o meu pai e a minha mãe e o que eu trago para a minha vida. Eu atendo uma pacientezinha novinha, ela tem 20 e poucos anos, que tá então morando junto com o namorado já faz um ano, né? Então ela me procurou porque ela já se deu conta do quanto o tipo de apego dela, a maneira com que ela se relaciona, pode interferir e ela pode perder esse namorado que ela tá morando junto, que ela ama tanto. Essa querida foi abandonada pela mamãe e pelo papai muito cedo. Então a mãe ficou grávida, parece que aos 16 ou aos 18 anos, muito jovem, e teve que sair para trabalhar, sair até do próprio país, foi para um outro país para ganhar dinheiro, para mandar dinheiro para a avó que cuidava dela, cuidar dela e do irmãozinho. E o pai simplesmente sumiu. Então, ela viveu esse abandono, né, dessa mamãe que vai e não volta, nunca mais volta depois de alguns anos, né? Então, mesmo que essa mãe mandasse cartas ou ligasse de vez em quando, ela sentiu, ela viveu esse abandono da figura materna e paterna. Então agora ela procura a terapia, por quê? Porque esse namorado que ela mora junto já há mais de um ano, ele precisa fazer, por exemplo, agora ele vai sair para trabalhar 40 dias na Austrália. Eles moram na Alemanha. E na iminência de ele sair, ela começa a sentir esse abandono. Assim, ela já é uma adulta, ela sabe contabilizar quantos são 40 dias, né? Então é claro que a gente vai ficar com saudade, mas você gerencia isso. Ela não se organiza, ela não consegue se organizar afetivamente. Por quê? Porque qual é o registro psíquico que ela tem? Qual é a marca que ela tem? Se vai embora, não volta. Se vai embora, vai me abandonar. Então ela começa a entrar num sofrimento profundo, que começa a projetar nele e a querer então que ele não vá, que ele fique, ou querer que ela vá junto, só que ela não pode ir, porque ela tem as questões dela. Então ela procura terapia para tratar isso. Olha que legal, ela é tão jovenzinha e já ter essa consciência. Eu perdi meu pai aos 3 anos, não foi o abandono, mas esse papai foi viajar e morreu num acidente. Meu pai era caminhoneiro e ele morreu de acidente de caminhão, mas ele foi viajar e nunca mais voltou. Eu tinha só 3 anos, eu não sabia nem ainda o que era a morte. Então eu vivi também uma espécie de abandono dessa figura
paterna que saiu e nunca mais voltou. Eu, por exemplo, projetava nas figuras masculinas o pai que eu não tive. Meu primeiro marido, então, era 14 anos mais velho que eu. Eu tinha 23 anos e ele tinha 37 anos. Por quê? Porque eu buscava um pai. Queria alguém que cuidasse de mim, que me protegesse, que fizesse uma paternagem? Existe paternagem porque existe maternagem, né? Existe paternagem? Não sei. Mas eu acho que vocês estão conseguindo pegar. Pegaram qual que é a questão aqui? Então, por que eu estou trazendo esses exemplos? Para que você possa olhar para as tuas vivências de infância, para a maneira com que você aprendeu a se relacionar com essas tuas figuras, né, parentais, quer seja teu papai ou tua mamãe, ou quem cumpriu, quem exerceu essa função. E de que maneira, então, você pode hoje reconhecer o quanto isso determinou e influenciou a maneira com que você se relaciona hoje na vida adulta.